Qual o seu flashback favorito? Essa pergunta para um fã de One Piece é uma facada no peito, uma escolha impossível que ilustra o quão grandiosa e linda é a história do mangá. Mas hoje, se alguém me perguntar qual é a melhor adaptação de flashback da história, é difícil negar que o flashback do Kuma seria uma excelente resposta. Adaptando do capítulo 1095 ao 1102, em 8 episódios brilhantes, o episódio 1136 é a cereja do bolo, a coroa do rei, o abraço do pai. A vida de Kuma só é possível em uma história enorme e épica como One Piece, onde ações drásticas que passaram nas TVs japonesas no ano de 2009, com Kuma desaparecendo com os chapéus de palha em Sabaori, 16 anos depois, pode mostrar para o mundo que na verdade era a história de um grande herói que salvou o futuro dos chapéus de palha e do seu planeta azul, enquanto arriscava tudo pela própria filha. Bartolomeu Kuma tem uma vida cheia, mas que acaba cedo demais. Por 3 horas no total, um pouco mais de 2 meses de exibição, passamos cada momento ao seu lado, do seu nascimento ao momento em que Vegapunk puxa a alavanca. E a impressão que fica é que ele viveu todas as vidas em uma. Sofreu por todos que amava e foi amado por todos por quem sofreu. Uma eterna corrida em prol de algo maior que si, em direção à dor, em direção à liberdade, em direção à cura, em direção ao amor eterno. One Piece sempre foi uma história sobre liberdade, amor incondicional, sacrifício e valores inabaláveis. Sim, tem Akuma no Mi, Haki, habilidades insanas, poderes e muita comédia. Mas será que a história do Kuma por si só não é o suficiente para fazer qualquer pessoa no mundo entender sobre o que One Piece realmente é? E de algum jeito, essa história não é exatamente sobre isso? 16 anos atrás, enquanto Sabaori era transmitido, Kuma era meramente um pirata misterioso, mais um obstáculo intransponível que se colocava à frente dos chapéus de palha, um vilão sem motivo claro. Mas agora a gente entende sobre o que verdadeiramente era aquela história. O que Kuma via no chapéu de palha, no Filho do Dragon. Como Nika sempre esteve presente no enredo, mas éramos simplesmente inocentes demais para enxergá-lo. Mas vivendo a vida de Kuma, pela primeira vez podemos realmente entender. One Piece é a história dentro da história. É a experiência humana sintetizada em contos que tornam a soma das suas partes muito maior que o todo. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, vamos falar sobre esse grande flashback. É o maior da história de One Piece, ou no mínimo um dos maiores. A adaptação valeu a pena? Fez jus? Eu amei. Vamos falar sobre isso e muito mais. Deixa o like, se inscreve, link na descrição. E Alanzito, sem mais delongas, chama! Se você coloca os fatos na mesa, a história do Kuma é extremamente sombria. A sua filha de 10 anos de idade sai desesperadamente em busca do pai, arriscando tudo na grande rota para se tornar infame o suficiente para ser notada pelo Shichibukai Bartolomeu Kuma. Mas ao mesmo tempo é tão divertido se aventurar com a Bonnie. Ela realmente está vivendo um sonho de criança, sendo uma pirata comilona que navega em seu navio de pizza, que literalmente tem Marguerita no nome, em busca de tesouro, comida, poder e, claro, um reencontro com seu pai. O episódio abre exatamente assim, uma divertida invasão dos piratas da Bonnie em uma cidadezinha que, não só por rumor, mas também por verdade, abrigava Bartolomeu Kuma. Logo de cara, o diretor Yasunori Koyama fez questão de mostrar que esse não é um episódio qualquer, e os ataques da Bonnie vêm cheio de movimento, impacto e beleza. O pulo em direção ao sol é um lindo detalhe, é uma nítida referência ao grande herói que inspira muito esse flashback, porque inspira pai, filha, avô e mais. Ao mesmo tempo, já sentimos a tristeza na voz do Kuma, tendo que se esconder da pessoa que mais ama no mundo, carregando uma mistura de orgulho e preocupação com a filha na sua aventura. A aventura é essa que passa a ganhar um propósito maior, encontrar a Nika. De alguma maneira, achando essa figura lendária, ela teria o assunto perfeito pra comentar com o pai, tipo, pô pai, tu não sabe quem eu encontrei na aventura? O Nika, que tu tanto gosta, cara. Cara, é exatamente como uma criança pensaria e ao mesmo tempo é muito fofo, é muito precioso. Mas ao mesmo tempo essas coisas infantis que passam na cabeça da Bonnie representam como ela
é uma criança que não tem noção do porquê o pai não entra mais em contato com ela. Ela, infelizmente, não sabe que as cartas que o Kuma estava mandando estavam sendo propositalmente ocultadas pelo governo mundial. Isso também permeia essa vontade dela de a todo custo impressionar, aparecer, de alguma maneira ser notada pelo pai, que ela ama tanto, mas que de alguma maneira abandonou ela não entende isso. Claro, agora ela está entendendo, porque exatamente nesse momento ela está experienciando o flashback através das memórias do Kuma e Egghead. E depois de falar que vai achar o Nika, no próximo take, convenientemente, a gente vai ao East Blue, com Luffy derrotando o Arlong e conquistando a recompensa de 30 milhões de berries. O episódio é extremamente efetivo em emparelhar as jornadas da Bonnie e do Luffy de uma maneira que a interseção do Kuma conecte a história de ambos e nos traga diretamente para o clímax de Egghead. Fora isso, é muito legal rever as cenas com a mesclagem entre os episódios de antigamente, algumas cenas refeitas do zero, outras usadas de remakes mais recentes. A direção foi super inteligente em deixar os cortes dinâmicos e mantém em foco sempre os sentimentos, para a narrativa seguir com bastante impacto. Vemos a reação do Ace e do Jinbe, depois o Dragon conversando com o Sabo, igualzinho mostrado no capítulo 1102. E como não se divertir participando do discurso da capitã, que quer viver a vida de uma pirata, sem realmente roubar ou machucar nenhum inocente e ainda ajudando quem precisa. Toda essa diversão, né, com a Bonnie, ele capitaneando a galera, cara, isso é um sonho de criança, isso aí é a liberdade que Nika traz, são os tambores da libertação através da mensagem do Oda pra história. E numa toada parecida, a Bonnie passando o batom no mesmo estilo da Connie, pode parecer um detalhe bobo, mas também representa a sua infância, presa na igreja sem um verdadeiro modelo feminino para se inspirar, além da doce senhorinha. Mesmo assim, isso é simplesmente tratado como mais um detalhe divertido que constitui a fantasia, mas sutilmente nos faz lembrar do que a personagem passou. Ela não teve alguém como a Jeanne para se inspirar diretamente, mas o Oda não deixa isso simplesmente definir a Bonnie, deixa isso como mais um detalhe que compõe o enredo dela, que também é rodeado de muito amor e tragédia. O piercing, para o pai se lembrar, é o detalhe final do design de Jewelry Bonnie, essa pirata da pior geração que conhecemos há tanto tempo, mas sem realmente sabermos nada a respeito. Esse flashback realmente cobre muitos aspectos da história silenciosamente. A conversa entre Vegapunk e Kuma é sobre a aventura de Luffy e Enies Lobby, mas no fundo mostra também como o revolucionário tinha que lidar de frente com o resultado do seu sacrifício, um poderoso exército de clones feito à sua própria feição. Fascinado pelo filho de Dragon e seguindo as ordens do governo, até certo ponto, Kuma os visita em Thriller Bark e vemos do seu ponto de vista a épica cena que ele tem com o Zoro e o resto do Chapéu de Palha. O Kuma reconhece que aquela dor desmaiaria até mesmo ele. Isso é muito relevante não só pelo nível de poder absurdo que o Kuma tá, e essa altura ainda estava bufado pelas mudanças do Vegapunk, além do fato que ele era meio calejado, acostumado a tancar muita dor criada pela própria fruta da patinha. Então isso eleva ainda mais o feito do Zoro, e aos olhos do Kuma mostra o quão valiosa é a tripulação do Luffy. Amigos, companheiros de vida. Ele se sente bem pelo seu amigo Dragon. Em seguida, temos a convocação do Shichibukai à Guerra dos Melhores, onde ele enfrentaria os piratas do Barba Branca. Mas antes disso, já no arquipélago de Sabaody, Kuma discretamente observa a filha, cheia de orgulho e também saudade. No entanto, uma comoção no leilão humano chama a sua atenção. Rapidamente, Kuma entende tudo. Aquela tripulação estava defendendo um tritão e uma sereia da discriminação letal dos dragões celestiais. E é claro que ele entenderia. Instantaneamente, suas memórias de escravidão começam a inundar a sua mente. Outro ponto alto de direção desse episódio são as memórias do Kuma. Como elas vêm de maneira dolorosa, difícil, não é simplesmente claro. Elas às vezes têm um aspecto desumanizante, às vezes são só silhuetas, às vezes são só memórias violentas que vêm. Isso é uma representação de como os traumas do Kuma não são fáceis de carregar. Só de lembrar, eles já cobram seu preço. Luffy estava indo contra o mundo, silenciosamente, honestamente, carregando uma bandeira que Kuma também empunhou toda a sua vida. Trabalhando os tons de vermelho em contraste à escuridão, o episódio torna o sofrimento do Chapéu de Palha violento e sutil. Uma ruptura obrigatória que é suavizada pela doce voz de Kuma e a linda trilha sonora. Inclusive, que trilha sonora! Esse episódio certamente se destaca por o quão linda, gentil e fundamental é essa trilha. Com ela, as lágrimas de Luffy, Kuma,
as bolhas de Sabaody e os desejos de um amigo se misturam em uma sinfonia perfeita. E de lá vemos as súplicas do Vegapunk, e realmente o quanto ele passou a se importar com essa família. Ele suplica diretamente pro Jay Garcia, fala: se você fizer isso, o Kuma nunca mais vai conseguir ver a Bonnie. Essa frase é muito importante. E a frase também sobre esse dispositivo que ele teria colocado, o que ele desejava colocar também, mas nesse momento não cabe muito falar sobre isso. Outra coisa que fica marcada na cena é a frieza do Jay Garcia. Ele realmente trata os humanos que nem insetos e os pedidos do Vegapunk são negados. A conversa final entre Kuma e o doutor também é muito significativa. Agora entendemos o desejo do Kuma de ter em si programada a diretriz para proteger o navio dos Chapéus de Palha até que um deles retorne. Tudo fazia parte do seu plano e da esperança que ele tinha no homem com o chapéu de palha. Vegapunk fica surpreso, mas entende, afinal, o homem mais inteligente do mundo sabe que o futuro é imprevisível. E batendo de frente com o Luffy Gear 50 nesse arco de Egghead, eu acho que ele deve ter pensado que o Kuma era um cara de visão. Ele tenta se distanciar do processo, repete em voz alta sobre coleta de dados, procedimento clínico e outros termos que afastariam um homem da realidade, a pessoa dos sentimentos. Mas a conversa com o Kuma é real demais. As memórias da sua cobaia, que se tornou um amigo, são simplesmente intocáveis. Com as cordas e teclas de um piano, acompanhado por um melancólico violino liderando a orquestra, revivemos momentos de dor, solidão e sofrimento. Escravidão, a perda do pai, da mãe, até que as partículas de amor se reorganizam e a voz estridente da jovem Jeannie quebra a melancolia e dão novos acordes à melodia. Eles crescem, sofrem, se acolhem e se aproximam. As imagens contemplam a vida dos dois juntos, também contemplam a alegria se moldando novamente em dor. A mão de Jeannie sendo coberta por joias mortais. Kuma corre, a corrida inveterada em uma jornada perdida. Jeannie o deixa, nunca sozinho. As mãos não se tocam mais em vida, mas nas grandes mãos de Kuma, vida. Bonnie chora e o coloca de novo na luz. Um novo propósito, uma nova alma, um novo motivo para sorrir. O timbre muda, fica mais grave, mais sério. A voz do médico revela mais uma provação. Kuma lembra da notícia da morte da sua mãe, das palavras inspiradoras do seu pai, do herói que viria salvá-lo. Tentando salvar o mundo do sofrimento que passou, ele correu entre a luz e as trevas em direção à dor. Uma dor tão grande que parece o colocar numa batalha contra si, contra a própria vida, contra o próprio desejo de existir. Uma vida interpelada por sofrimento, que ele sabe que somente ele é capaz de enfrentar. As mãos da libertação, o sacrifício final, a gratidão eterna. Ouvimos então a frase da sua boca: para curar a Bonnie, eu aceitarei enfrentar qualquer destino. Essa frase define Kuma. A trilha continua nos levando por memórias. Vemos a cura da Bonnie acontecendo, a sua missão sendo cumprida. Ele nunca falaria pessoalmente que morreu para salvar a sua filha, mas o sorriso que viveu torna o silêncio mais valioso. Em suas memórias, lembra de contar para Bonnie do seu desejo de se tornar um herói que pudesse salvar os oprimidos. Vemos o Kuma correndo, nunca fugindo, sempre indo em direção a algo maior, ao amor, à salvação, à proteção. Ele começa correndo atrás de Jeannie, mas nesse longo campo da sua vida, as partículas que iluminam o caminho são compostas do brilho trazido pelas pessoas que o amavam durante todo o tempo. O tempo vai passando e Kuma não para de correr. Ele cresce, suas memórias mudam, as vozes de Ivankov, Jeannie, Dragon, os amigos de Sorbet, a sua filhinha Bonnie, o recado de Vegapunk, até finalmente poder imaginar a sua filha correndo para abraçá-lo novamente, curada, vivendo uma vida completa, saudável e feliz. No fim da linha, ele só consegue chorar de gratidão, finalmente ser mais uma criança, correndo, se divertindo com os amores da sua vida, sem tempo, sem dor, sem limite. O obrigado e a corrida em direção à sua família e amigos nos garante que seu destino foi tão lindo quanto seu sacrifício. E de lá, passamos para a perspectiva de Vegapunk, que não importa o quanto racionalizasse a sua decisão, só conseguia se debulhar em lágrimas, como um emotivo humano
mais inteligente do mundo. Desde o capítulo 1102, toda a comunidade se apegou muito à corrida do Kuma, porque realmente é um momento muito icônico da história de One Piece. Se você entrar no TikTok, no Instagram, nos Shorts, você vai ver dezenas, centenas, às vezes milhares de edits emotivos carregando essa corrida ainda antes de ser animada. Simplesmente quando as pessoas pessoalmente pegaram o mangá e animaram por si só, trazendo lindas mensagens do que aquilo representava para elas. Esse movimento orgânico é o que a história representa em One Piece. E a adaptação oficial, óbvio, carregava nas suas costas o peso de tantas interpretações, tanta emoção, tanto carinho, praticamente da vida de milhões de pessoas inspiradas pela vida de um personagem, a vida de Kuma. Então, quando você vai dar essa tacada, vai finalmente adaptá-la à Vera, tudo fica muito maior, muito mais pesado. Mas eu tenho muita alegria em dizer que não decepcionou. Teve sofisticação, teve mensagem, teve técnica, teve carinho e principalmente teve sentimento. A adaptação do flashback do Kuma é extremamente consistente, bem elaborada e termina com uma explosão de sentimentos que coroa uma das histórias mais lindas já contada na história mais linda já criada, One Piece. Com o obrigado final, Kuma sinaliza que está pronto. A cena das mãos se desintegrando antes de se tocar representa lindamente como o amor pode não durar uma vida, mas os sacrifícios são eternos. A vontade herdada, o fluxo do tempo, o desejo das pessoas. Nada disso pode ser parado. Delicadamente, a mão de Kuma se desintegra, permitindo que a pequena mãozinha da Bonnie siga em frente. Vegapunk chora e um lindo e caloroso tom âmbar amarelado passa a ilustrar o episódio. As memórias, o amor, os sentimentos se dividem em milhares de partículas luminosas, enquanto o cientista ouve o último e mais lindo pedido de Kuma. Obrigado por salvar a Bonnie. Dê a ela um feliz aniversário de 10 anos de idade. Com sua filha chorando onde suas memórias ficavam, acaba um dos mais lindos episódios da história de One Piece. A reação da comunidade, a reação das pessoas é muito válida, porque você tem aí dezenas, centenas de reacts de pessoas chorando, você tem os edits, você tem os tweets, as pessoas estão falando. Esse episódio me emocionou muito, e realmente não tem como escapar disso, é a mensagem central, mas tem tanto detalhe, tanta coisa legal pra ver, as memórias, a maneira como tudo ali computa pro Kuma no final, mas ele acaba completamente satisfeito com a sua decisão, satisfeito com o seu destino. É uma tragédia, é injusto, mas ao mesmo tempo é tão lindo. Se cada um de nós vive injustiças durante a vida, e se a sociedade ainda não chegou onde a gente quer que ela chegue, a gente consegue olhar pro Kuma e saber que também está nas nossas mãos tornar o mundo um lugar melhor. E se ele lutou até o final pela filhinha dele, a gente pode lutar por todo mundo na nossa vida o tempo todo. É inspirador, é lindo, é humano demais. E é One Piece. Essa adaptação ficou sensacional. Esse episódio está sendo aclamado pela mídia internacional dos animes. E a história do Oda, aliada à adaptação da Toei, é realmente tirar o chapéu. Aqui no canal Chapéu de Palha, simplesmente gratidão por poder cobrir e compartilhar esses sentimentos com vocês, porque ser fã de One Piece é uma das maiores dádivas do mundo. Galera, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente, comenta aí o que você achou, o que faltou de falar, o que você reparou. Eu dou nota 10 pra esse episódio, é perfeito pra mim. A trilha sonora tá num nível que eu realmente não vejo sempre em One Piece. Às vezes a mixagem de som é uma coisa que não tá a par da história, mas dessa vez estava e elevou num nível espetacular. Parabéns. Desculpa que minha voz também ainda não tá 100%, eu não tô me recuperando do evento, mas vamos que vamos. Essa semana vai ter capítulo, vai ter teoria, vai ter live, vai ter muito mais. Então deixa o like, se inscreve aí, galera. Um beijo, um queijo. Não deixe de checar o TikTok e o Instagram e valeu! Eu, tu, nós, pode palha, secreto. Galera, é isso, é nóis. Grande episódio, muito emocionante. Foi muito legal Anime Friends. Tamo aí e é isso, gente. Comenta aí, passou aqui, tá? Viram o Dom? Já tá com 85 mil views, hein? Not bad, not bad. Vamos ver lá o Dom. 4 horas de entretenimento. É isso, galera. Um beijo, um queijo, valeu.